Algumas experimentações em literatura foram totalmente aceitas. Já outras acabaram tão esquecidas quanto o fax e o Orkut. Enfim, o que é e para que serve a literatura experimental? Dando? Uma pergunta difícil. O que é literatura experimental? Olha, se eu soubesse, vocês não tinham me posto aqui, né? Se alguém soubesse, né? Se alguém soubesse, né? Não, eu acho que é tudo menos algo que se saiba, no sentido de que é difícil isolar essa qualidade em qualquer obra de arte, né? A gente com certeza vive um momento de certo refluxo disso. Acho que a arte moderna, clássica, né? A arte, sei lá, que vai lá do Manet ao pós-minimalismo, vai lá sei lá, do Flaubert aos anos 70, eu acho que ela era muito marcada por uma espécie de expansão linguística, né, que ia tensionando com a vida, com regras da vida, com expectativas canônicas, né? A arte moderna teve a felicidade, e nisso ela foi muito singular, de a cada momento de atuação corresponder uma certa reação do lado de lá. Quer dizer, ela feria alguém com muita felicidade, ela tocava em alguma coisa negada com muita facilidade, não é? Esse movimento de ação e reação foi uma coisa muito específica da arte moderna, que não havia antes nem há depois. É uma coisa curiosa, quase que dá para entender a arte moderna, clássica, onde a experimentação como movimento, como grupo, como qualidade estética apareceu com força, quase que dá para entender como esse momento algo privilegiado, onde a obra de arte recebia uma espécie de reação escandalizada, alguma coisa, algum tabu, né? Você toca. Isso antes não havia como, claro, acontecia, mas não havia como norma, e acho que hoje também não. Você não toca nessa parede, nesse muro que proíbe você, entendeu? Então a coisa experimental, ela de certa forma refluiu, no sentido de que o mundo parece assim que já astuciosamente coloca você na posição, aceita isso, e você não consegue muito jamais encontrar o seu inimigo, encontrar o seu burguês, o seu idiota, o seu arcaico. Isso tudo está em fuga sempre do artista. E o mais idiota dos artistas é aquele que acredita em si mesmo como alguém que está fazendo isso a todo momento, quando isso parece astuciosamente já posto para ele como um lugar dado. No Brasil, quando que apareceu? Será que José de Alencar, Machado de Assis já são experimentais em algum sentido? O Machado é loucamente, né? O Memórias Póstumas, se aquilo não é um livro experimental, que contraria todas as expectativas possíveis. É claro que você pode pegar o Stern, você pode pegar Viagem Dentro do Meu Quarto, Viagens na Minha Terra, tal, que dão um quadro que ninguém vem do nada. Mas basta pensar a própria obra do Machado antes e o Memórias Póstumas para entender a encrenca daquele livro que sobrevive até hoje como um dos livros mais espantosos da literatura, né? É um livro que, a começar pela posição do narrador, contraria tudo, né? Um livro que você não sabe se o cara... que ele não sabe se narra quando nasce ou quando morre. Não sei se você lembra, no começo do livro ele não sabe assim... Peraí, eu não sei se eu começo pela morte ou pelo nascimento. Quer dizer, é uma liberdade assim, inacreditável. Então, eu acho que talvez seja um momento mais experimental até hoje da nossa cultura como um todo. A arte só avança pela ruptura? Eu acho que em alguma medida sim. Eu não sei bem qual a medida disso. Mas eu acho que a estabilização excessiva, ela vai tornando a arte muito permeável aos desejos da vida social. Eu acho que a vocação profunda da arte é alguma coisa para fora do tempo, para fora, entendeu? Isso é que é mais revolucionário nela. O para fora, não o para dentro. Isso hoje é visto como formalismo, como
Mas eu acho que não, eu acho que o lance da arte é uma espécie de reação à clausura do ser, né? Quer dizer, eu acho que a vida social vai enclausurando e você precisa de uns buracos, de umas maconhas, dos negócios lá para você quebrar aquilo. Porque a vida enche o saco, eu acho um pouco isso. A arte vem porque a vida enche o saco, né? Ninguém aguenta viver sem... Então, esse movimento para fora, ele tem que ter alguma alergia, que por mais que seja legal o que está acontecendo, por mais que você defenda com seu trabalho uma causa boa, é claro que as causas são boas, mas ainda assim ele precisa criar alguma estranheza, assim. Tinha uma ideia assim, corrente que o que gera o experimentalismo é uma inadequação entre as formas de expressão e o espírito do tempo, né? É isso mesmo ou não? Eu acho que sim. Eu acho que... aí, sendo o espírito do tempo nosso muito acalmado, será que é aí que não vem o experimentalismo? Mas esse acalmado não é bem acalmado, ele é assim, totalizador, né? O nosso tempo é um tempo totalitário, ainda que sob a regência da falsa diferença, do falso conflito. Ele é todo... A democracia é um pouco isso, né? E ela vai um pouco pacificando tudo e tentando incluir, mas ela não consegue. Né? Quer dizer, a vida lá fora ela é muito mais múltipla e com dificuldade de ser pensada do que o jogo democrático consegue, né? Então a arte me pareceria ter um papel aí de conexão com alguma coisa que não está tendo voz, que não está tendo expressão, né? Mas eu tenho a impressão que a astúcia um pouco do nosso tempo é puxar a arte para esse lugar instituído, entendeu? Que é você um pouco fazer, dar voz ao que uma instituição quer que você faça. Então os artistas passam a trabalhar muito com questões étnicas, questões de gênero, questões ecológicas, que são questões ótimas. E que são ótimas, como qualquer questão, me parece totalmente lícito que isso venha como origem de uma obra, mas não como final de uma obra, entendeu? A questão da obra é chegar em outro lugar. Pode partir de onde quiser, mas ela tem que abrir para alguma outra coisa, conectar. Acontecem coisas impensáveis no movimento da obra de arte. Ela não pode retornar para aquilo da onde ela começou. Às vezes, talvez, a ignorância do cânone, né, da técnica básica, ajuda você a fazer uma coisa diferente que não existia. Pode ser. Por outro lado, o extremo conhecimento da técnica também ajuda. Você entende tão bem aquilo, Machado e Memórias, exatamente. por exemplo. Ele manja tão bem como construir um narrador, que ele constrói um narrador que é, ao mesmo tempo, primeira e terceira pessoa, é confessional e é onisciente, né? Ou Proust é uma que é sofisticadez. É complicado. Eu acho que há casos e casos. O Pollock seria um cara de pouca técnica que talvez seja o maior artista plástico norte-americano ever, né? Não é um cara técnico. O Van Gogh, que é Deus, você não vai dizer que ele tinha a técnica que o Manet tinha. O Manet também é Deus, quer dizer, vai saber. O Flaubert era técnica pura, né? Ninguém escreve tão bem. O Balzac, de quem o Flaubert falava, imagina se ele escrevesse bem, né? Tem também, enfim, há um pouco de... O Drummond, eu acho, o nosso grande artista do século XX, né? Quer dizer, acho que realmente é o ser mais livre que o Brasil fez de tudo, tocou em tudo. Tinha um domínio técnico e nenhuma vergonha dele, né? Às vezes é preciso muita técnica para parecer que não tem, como na frase famosa do Nelson Rodrigues, né? Só Deus sabe o trabalho que me dá fazer com que pareça simples, né? Quer dizer, que aí o Cabral... O Bandeira. O Bandeira muito, né? Aquilo parece que seu filho faria, aquilo é perfeito, é uma preciosidade, assim, que você não sente a técnica. E ele tinha um ouvido, o Bandeira, que é o Antônio Cândido fala isso, que é o maior ouvido da poesia brasileira. Acho que é verdade, tinha um ouvido assim, um negócio impressionante, mas aquilo parece simples, né? Então, o Caymmi, por exemplo, o Caymmi é o quê? O Caymmi não parece ter técnica, né? Aquilo parece que sempre existiu, né? Você já foi à Bahia, nega? Não, então vá. Parece um negócio assim que sempre esteve lá. E, no entanto,
eu acho, ele tem um violão super original, um modo de cantar super original, aquilo é sofisticado pra caramba e não parece. Então, a questão da técnica, ela foi um pouco posta em questão 20 vezes, então é difícil da gente elaborar muito em cima dela. Eu diria que tudo é possível, né? Quer dizer, a técnica, eu acho que é o acesso do artista ao seu estilo. É isso a técnica. É a machadada que ele dá para chegar até ali, a machadada que ele dá para voltar até aqui. Ele tem que ter alguma. Pode ser com 1000 ramificações, pode ser um negócio bruto, mas alguma ele tem que ter. É mais difícil editar literatura experimental? As editoras são mais, claro, querem arriscar menos? Eu acho que um pouco sim. Eu acho que isso que nós estamos chamando de literatura experimental, às vezes pode parecer mais arbitrário, mais assim, singular, e eu não acho que o momento hoje seja muito para esse lado. Eu acho que há, sim, uma padronização editorial maior, com também um número maior de leitores, mas eu acho que você pega hoje, especialmente uma literatura em língua inglesa, muito voltada para a trama, para uma coisa assim, mais reconhecível, né? Um pouco como eu falei do cinema. O cinema talvez tenha vivido um momento de entropia tão grande que as séries televisivas vieram um pouco para aliviar. Talvez a literatura esteja vivendo algo assim também, de uma certa padronização. Agora, por outro lado, eu acho que um artista experimental hoje edita muito mais do que antes, né? Quer dizer, você também tem editoras um pouco voltadas para isso, como eu falei. O mercado chegou para essa gente também. É ingênuo achar que não, que tem um gênio incompreendido lá que nunca conseguiu editar nada. Quer dizer, esse cara tem mais chances de editar do que tinha 20 anos. Agora, a repercussão do que ele faz é muito menor. Isso é que eu acho que mudou um pouco. Não tem ninguém do outro lado para dizer, meu Deus, isso não tem. Os caras batem assim e falam assim, faz aí o seu negocinho. Como uma tia que tivesse uma garagem no fundo e desse para o sobrinho baterista, entendeu? Quer dizer, o mundo da cultura um pouco hoje é esse, né? Uma enorme tia te pondo para fazer a sua festinha lá e se achando incrível porque ela é super bacana e deixa você tocar a sua bateria alto. Mas eu não quero isso. Eu não quero tocar no fundo, eu quero tocar na frente, eu quero que os outros reclamem, eu quero estar na vida, entendeu? Agora, para isso eu preciso entender a minha tia. Eu preciso entender que ela está me dando aquele lugar, que ela também não é uma anta, que eu tenho que negociar com ela. Eu acho que qualquer arte experimental hoje tem que ter isso. Né? O baterista que vai lá para a sua e quebra tudo é um pateta, né? Um sujeito que não entendeu nada. Então, acho isso. As categorias são confusas e a coisa experimental não está sozinha, não está tão clara quanto já teve.